Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte, olá, fã do futebol, grande abraço para você. E aí, tudo bem? Bom, é bom saber que você está aí com a gente, é bom saber que você está conosco no programa W Sports News, exibido no canal 9 da NET, TVRP, às 7 da noite, às 10h30 da manhã, hoje, 11 horas no Facebook e também daqui a pouquinho no YouTube, no site, mas em breve todos eles estarão unificados. Aí vai estar no YouTube, vai estar no Face, vai estar no Twitter e a gente vai estar com você aí, felizmente, para que você tenha todas as informações possíveis. Vamos falar de muitos assuntos importantes, mais uma semana, é uma semana onde se aguarda um crescimento do número da pandemia da Covid-19 no Brasil, está todo mundo aí um pouco assustado. E o que a gente tem visto na televisão, o colapso no sistema de saúde que já era esperado, né, com corpos sendo colocados em câmeras frigoríficas, corpos em corredores de hospital, enfim, a coisa realmente está muito complicada, está muito difícil. João Vitor Cristóvão está com a gente aqui, o nosso comentarista e repórter. João, grande abraço para você, tudo bem, João? Grande abraço, Rocha, tudo bem sim, graças a Deus. Um abraço para você que está nos acompanhando. É isso aí, né? Hoje um dia especial, um dia que o Pacaembu, que já foi o maior estádio da América Latina, completa 80 anos, né? Que a gente já teve a oportunidade de assistir jogos lá. É um estádio magnífico, um estádio muito bonito para se acompanhar jogos, muito bom. Em qualquer lugar você tem uma visão ótima. Enfim, quem não teve ainda a oportunidade, que vá lá um dia ao Pacaembu conhecer. O Pacaembu que logo já também não terá o seu tobogã e hoje faz um hospital de campanha, né, para o coronavírus, né, para atender os pacientes. E como você falou, né, Rocha, a gente está, cada dia que passa, a gente está esperando essa pandemia crescer, esperando dar um pico maior aí, a gente sabe que está na curva ascendente ainda, mas um ponto muito legal, principalmente aqui em Ribeirão Preto, é a questão do uso de máscaras, né? O uso de máscaras tem sido muito importante, diminui muito a possibilidade de contágio. Hoje nós três chegamos aqui, cada um com a sua máscara, né, nos seus tempos, em cada um chega aqui na produtora, então eu acho que é muito legal, muita gente na rua, muitos estabelecimentos proibindo as pessoas de entrarem sem máscaras, show de bola, isso é muito importante, que evita que a pessoa transmita a partícula e isso não diminui muito a possibilidade de contágio, né? E por causa do coronavírus, hoje, já alguns países como a Itália, por exemplo, que teve um enorme, enfim, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo contaminadas, já dá um sinal aí de que as coisas vão começar a voltar ao normal, principalmente no esporte. Já o governo italiano já liberou que as equipes, a partir do dia 4 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira, já possam voltar aos treinamentos. Na Inglaterra, o Arsenal já está voltando por conta própria, sem que o governo tenha autorizado. Os clubes já estão se movimentando aí no mundo para que o futebol possa voltar. Em contrapartida, na Argentina já estão considerando não ter mais campeonato, no México já disse que não vai ter campeonato.
Enfim, e aqui no Brasil, na Holanda, também não vai ter mais campeonato. E aqui no Brasil a gente está vivendo a expectativa cada vez mais de quando o futebol vai voltar, para que a gente possa acompanhar aí e ter um entretenimento para você poder voltar a trabalhar também já direto nos gramados, né, Rocha? Não tem a menor dúvida disso, né? E que a coisa aconteça o mais rápido possível, porque a gente está precisando saber de quando é que as coisas vão voltar para valer. O programa de hoje também traz uma entrevista do Emerson Leão. E, João, a gente consegue hoje o presidente da federação? Não, né? Conseguimos? Então tá, Joãozinho ágil pra caramba. E o presidente da Federação Carioca de Futebol, que você vai ver aqui, falou, não quero nem saber, toca futebol aí. Mas, pô, e a pandemia? Toca futebol com pandemia. Mas tem campeonato carioca, campeonato brasileiro. Não, os times jogam com time B, com time C, com esse time, com aquele. Então, o presidente da Federação do Rio de Janeiro disse que é para tocar o futebol aí agora, no mês de junho, de maio. Nós temos uma entrevista dele aqui, para o torcedor poder ver. E claro que o futebol carioca, indiscutivelmente, em nível nacional, tem São Paulo, depois é Rio de Janeiro. E aí fica uma briga para terceiro, se é Minas ou se é Porto Alegre, né? Fica essa briga aí para saber quem é. Mas a gente já tem até entrevista do presidente do Rio de Janeiro aí, não é para... Deixa eu sair aqui Já temos até a entrevista do presidente do Rio de Janeiro, que é bem interessante que vocês ouçam. Vamos começar com ela, inclusive, João. Já tem notícia do Botafogo, já tem notícia do Comercial. E tá tão difícil. Eu acho que a entrevista do presidente do Rio de Janeiro, ela é muito interessante, porque nenhum presidente está falando, né? Nem o presidente da Federação Mineira, nem o presidente da Federação Gaúcha, nem o presidente da Federação Paulista de Futebol. Nós estamos tentando aqui um entrevistado bastante interessante. Tomara que a gente consiga, né? Vamos ver se a gente pode entrevistá-lo. Se ele está em algum consultório, se ele está em algum... Enfim, a gente vai tentar bater um papo com ele. Mas vamos acompanhar aí, portanto, a entrevista com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada, preste bem atenção na entrevista aí com o presidente da Federação Carioca. Daqui a pouco tem notícias do Botafogo, tem notícias do Comercial também. Tá na tela para você a entrevista com o presidente da Federação do Rio de Janeiro, falando o que vai ser o futebol no estado dele e o que ele pensa sobre o futebol no Brasil. É uma importante federação essa, hein? Nós encaminhamos esse pedido que adiante, de acordo, posso explicar melhor, à Secretaria Nacional do Futebol. E segundo informações do secretário nacional de futebol, senhor Ronaldo Lima, o documento já está no gabinete da presidência para ser despachado. Então nós estamos aguardando. 5. Na possibilidade, cada vez mais real, do Campeonato Carioca retornar sem a presença de público nos estádios, a federação já tem um cálculo do provável prejuízo, de quanto será a reserva suficiente para cobrir o rombo? Quando se fala em prejuízo, o intangível é extremamente relevante. Credibilidade e conceitos são atingidos violentamente. Em termos econômicos, nós podemos deduzir, eu acho que sem grandes esforços, que haverá maior concentração de renda. Os ativos perderão valor. A tua bicicleta hoje já não vale aquilo que você pensa que vale. Os direitos econômicos dos atletas, certamente que já não terão o mesmo valor que tem hoje. Todos os ativos perderão o seu valor. E aí, a concentração de renda é inevitável. Quem, vamos dizer assim, tem muitos recursos, certamente que terá mais condições de aumentar ainda esses recursos. Os prejuízos serão suportados por todos, por cada uma das respectivas instituições. Em termos de arrecadação de bilheteria, por exemplo, que é que foi citado portão fechado, faltam acho que 16 ou 17 partidas por aí. Isso nós fizemos uma conta pela média de público que esse campeonato apresentou, que, diga-se de passagem, a segunda maior média do país.
Em termos de arrecadação, talvez possamos aí, de uma maneira até aleatória, estimular em 6 milhões de reais, 7 milhões de reais, a menor da bilheteria dessas partidas que faltam ser jogadas, comparativamente com aquilo que seria arrecadado se o campeonato seguisse no seu fluxo normal. Não se tem conhecimento, continuando a pergunta, nós não temos conhecimento de cada clube. Então, não se pode dizer como que eles vão suportar essas dificuldades. Que elas existem, elas existirão, ninguém tem dúvida disso. Agora, se há reserva para suportar o rombo, não sei como é que foi a pergunta, eu acho, como é que foi a pergunta, se há reserva suficiente, cada clube sabe das suas contas, né? Nós não temos acesso a elas. Então, isso são informações individuais que talvez pudessem ser melhor respondidas por cada um daqueles que está sendo impactado por tudo que está acontecendo aqui. Tá aí a participação do presidente. Nós estamos tentando um contato aqui que, se a gente conseguir, a gente vai marcar um golaço. E vale a pena você ficar aí. A gente chamou aqui, ele pediu para esperar um pouquinho. O Samuel Bento está aqui com a gente. Bom dia, Rocha. Tem boas novas do Fogão? O Castro JL. Bom dia, Rocha. Equipe vai Fogão. João Vitor, o brasileiro não tem série para times amadores. Alguém falou que você é comercialino? Você já falou isso? Eu nunca falei, mas acho que muita gente sabe. Sabe? Sei, deve saber. Não tem problema nenhum em falar, ué. Eu sou São Paulino, eu falo que sou São Paulino. O Castro JL é fantástico, ele está zoando você. Grande abraço, Castro. O Eduardo Benetton, bom dia, Rochinha. Na minha opinião, o Botafogo teria que dispensar todos esses jogadores, meia boca, e esperar o que vai acontecer. O Botafogo está rolando um azar, né? Porque os contratos do Botafogo não acabam agora em maio, acabam em dezembro. E aí, Edu, se o Botafogo tiver que romper esses contratos, o Botafogo vai gastar um baita de um dinheiro numa multa, né? É aquela história, começou errado, gastou barato, gastou pouco e gastou mal e vai sair mais caro agora. Mas você tem toda a razão, quer dizer, um dos poucos jogadores que a gente gostaria que ficasse no Botafogo para o brasileiro foi embora, que é o Didi, né? Então, vamos entender o que vai fazer o Botafogo. Você ouviu aí o presidente da Federação do Rio de Janeiro falando da perca de ativos, que é aquilo que você tem, não é? E a gente... Eu só tenho esse trecho para hoje, né, Joãozinho? Nós estamos falando aqui porque o programa ao vivo é isso. Nós temos trechos para ele amanhã falando de valor de jogador, que ninguém mais vai poder receber o que está recebendo hoje. 400 mil de salário, 300 mil de salário. E o Flamengo está fazendo uma loucura, se vocês querem saber. O Flamengo não está reduzindo salário, está pensando em manter o treinador, Jorge Jesus. O Flamengo está fazendo uma loucura. O Palmeiras está fazendo loucura. O Palmeiras não está falando em redução de salário. Quem não falar em redução de salário vai pagar caríssimo. Caríssimo, caríssimo, né? Então, veja o comercial. O presidente do comercial vai esperar o campeonato, os contratos acabarem. Vai acabar, acabou os contratos. Aí ele vai renegociar. Vai renegociar com alguns jogadores para ficar. Vai perder muitos? Vai perder muita gente, comercial. O Botafogo não tem jeito. O Botafogo é um time que tem contratos até 31 de dezembro. Tem gente que vai ficar aí até o ano que vem. Tem contratos do Botafogo até 2021. O que eu questiono no Botafogo, e eu tenho razão para questionar, são os critérios para se contratar. Os critérios para se contratar. Quais são os critérios que o Botafogo utilizou para contratar? Quem é que indicou esses jogadores? Foi o Festucci? Foi o Léo Franco? Tem jogador aí que foi visto por imagens. Tem jogador que está no time do Botafogo que foi visto por imagens. Ninguém viu jogar. Então é assim, em que pese o Botafogo SA trazer uma aparência de profissionalismo, trazer a evolução no futebol,
com o SA foi pequena. Foi pequena. O Botafogo quase caiu no ano passado. Não fosse a campanha do Campeonato Paulista, não fosse a campanha do Cavalo no começo, Botafogo com a campanha do Emerson Maria teria caído na Série B. E nós estamos aí à beira de um rebaixamento. Então, eu também não entendo qual é o critério de manutenção do Botafogo SA com o gerente de futebol. Qualquer gerente de empresa que não dê resultado, isso em qualquer empresa, num supermercado, numa empresa média, numa empresa grande, numa empresa multinacional, qualquer gerente que não der resultado não fica. Né? Então tem aí a imagem do Léo Franco. O que eu lamento muito é quais são os critérios de contratação do Botafogo para o Campeonato Paulista. E agora vem a informação de que o Botafogo vai ser modesto nas contratações do Campeonato Brasileiro. Né? Que ele vai ter que contratar um time inteiro. O Botafogo precisa contratar pelo menos 12 jogadores. Pelo menos. Porque me desculpe, o atual elenco que o Botafogo disputa o Campeonato Paulista, tirando a presença do Darley, tirando a presença de 1 ou 2 jogadores, todos estes que estão disputando o Campeonato Paulista, para mim, são reservas no Botafogo. Tirando aí o Darley, quem que você sugere? Quem mais que poderia ser o Tanque bem, o Bolt pela raça, pela determinação, mas o Bolt, desculpa, o Bolt para mim é reserva na Série B. Ele é um cara reserva. O Didi que estava indo melhor, ele tinha feito os gols contra o São Paulo, estava trazendo segurança na zaga, acabou indo embora. O Matheus Anjos, que jogou pouco ainda, mas ele não tinha físico, né, para a gente poder avaliar o jogador na sua parte técnica. O físico dele não estava tão bom assim, ele estava atuando no segundo tempo ali de uma maneira mais forçada. O Matheus Anjos, eu acho que bem treinado na Série B, é um bom jogador para ficar também, um jogador para ser titular do Botafogo. Agora, dos outros, é difícil achar um. E o grande problema, Rocha, que você estava comentando aqui, a informação era que o Botafogo fez um time para ficar no Paulistão, né? Não iria gastar tanto e iria investir na Série B. Ok, a pandemia deve ter causado algum prejuízo, causou prejuízos ao Botafogo, causou prejuízo para todos os clubes do Brasil, que o Botafogo iria investir mais na Série B, né? Que ia trazer jogadores, não sei se é a possibilidade de emprestar os jogadores, emprestar algum jogador para o restante da temporada e trazer novos jogadores, novos atletas. E um ponto, falando na parte financeira, eu comentei aqui em off, acho que eu já comentei também falando para vocês, o Botafogo fez uma ação muito legal, muito louvável no quesito de vender ingressos e doar esse dinheiro para instituições, para a Prefeitura de Ribeirão Preto, que precisa para combater o coronavírus. Mas essa renda também não seria interessante, vamos ser egoístas aqui, tá? Estou sendo egoísta agora, pensando só no Botafogo, não pensando no restante. Não seria interessante também o Botafogo ter esse dinheiro, ter essa renda desses jogos, porque se a maioria dos torcedores comprarem os ingressos, né, e depois trocar lá por voucher, a renda de ingressos do Botafogo vai ser praticamente zero. Eu estou dizendo, se a maioria dos torcedores comprarem os ingressos que vão ser destinados os dinheiros para o Covid, né, para combater, mais uma vez, uma atitude muito louvável, mas aqui eu estou pensando egoísta, pensando só no Botafogo, não vai fazer falta esse dinheiro também? Enfim, é um ponto que a gente levanta. O que eu acho é que, veja bem, a grande maioria de torcedores que vão ao estádio hoje do Botafogo vão pelo sócio-torcedor. Quer dizer, então, esse já não compra ingresso. Mas tem o dinheiro já que vai para o Botafogo, então, né? Já tem do sócio-torcedor. Esse dinheiro que o Botafogo está destinando da compra de ingressos, ele representa muito pouco para o balanço do clube. Para o balanço financeiro do clube. Porque você pega sem ser um São Paulo, por exemplo. O Botafogo faturou muito bem no jogo de São Paulo, né? Faturou R$300 mil, se não me falha a memória. Mas o Botafogo não vai ter jogos grandes, exceção feita ao Cruzeiro, que vai acontecer na primeira partida do segundo turno. O Botafogo não vai ter um grande público no setor de torcida adversária. O Botafogo, quer dizer, vai ali 20, 30 torcedores que virão de outros times. Então essa receita que o Botafogo está destinando, ela não será grande. É legal, é louvável, como você eu acho bacana, mas ela não vai representar muito, porque pouca gente hoje, pouquíssima gente, compra ingresso no Botafogo para ir assistir ao jogo. Né? Pouca gente, porque a grande maioria, você vê, Botafogo parece que tem 8 mil sócios, né?
se não me falha a memória. A média de público no Botafogo tem sido 4.000, 4.500, 3.900, raramente chega a 5.500, raramente chega a 6. Então, o Botafogo ele está com, repito, a ideia é boa, é solidária, mas do ponto de vista de doação de renda para entidades ou quem quer que seja, vai ser muito pequeno porque pouquíssima gente compra ingresso para ir no estádio de Santa Cruz, já que uma grande maioria tem aí o sócio torcedor. Perfeito. E que o Botafogo deve ainda algumas vezes, você que é sócio torcedor, pode levar mais um. Então eu acho que é um dinheiro que não vai representar tanto sobre aquilo que você está dizendo de perder. Agora, claro que a solidariedade é importante nesse momento, e claro que o torcedor do Botafogo concorda com essa solidariedade, mas o Botafogo também tem que desenvolver um projeto para trazer jogador. E eu vou repetir o que eu venho dizendo nessa pandemia do coronavírus. Se o Botafogo tiver inteligência, se o Botafogo tiver... Olha o que eu vou dizer. Se o Botafogo tiver conhecimento de jogadores à disposição no mercado, o que me parece que o Léo Franco não tem, o Botafogo vai trazer jogador bom por 25 mil. Gente, o mercado mudou, as coisas mudaram, a pandemia vai mudar. Você viu o presidente do Rio de Janeiro aí da Federação Carioca dizendo que as coisas vão mudar, o dinheiro da televisão vai mudar, o salário dos jogadores vai mudar, o ingresso talvez tenha que ser um valor. O Flamengo andou vendendo ingresso caríssimo. Não vai mais vender ingresso caro no futebol. Bom, primeiro, nós não vamos mais ver, esse ano, pelo menos, 60 mil torcedores no estádio de futebol. Eu acho que o cara, para ir no estádio de futebol hoje, ele tem que pensar 2 vezes, 3 vezes. Um camarada, para levar, seja em julho, seja em agosto, seja em setembro, seja em outubro, um camarada que vai levar no estádio de futebol filhos e a mulher, o cara é um maluco, porque a pandemia não vai acabar 31 de julho, a pandemia vai se estender. E muito provavelmente vai ter portão fechado, né? Muito provavelmente vai ser portão fechado. Mas não vai ser portão fechado o campeonato todo. Eu acho que lá para setembro, quando a curva, lá em setembro, acho que vão liberar para o torcedor. Mas mesmo lá em setembro, João, você é filho de um médico extremamente competente, que é o Dr. João, mesmo em setembro, é o que eu digo, o vírus não vai embora 31 de julho. Enquanto não houver uma vacina para o vírus... Agora está se falando em divisão de cepas do vírus, a OMS já emitiu um comunicado afirmando que não tem certeza de que quem já pegou o vírus está imune a ele. Então os estádios vão viver com públicos pequenos. Em sã consciência, mesmo que se libere os portões em setembro, outubro, é uma loucura o torcedor levar a mulher dele para o estádio, levar a mãe, que é uma senhora, para o estádio, levar os filhos para o estádio. Então, esse ano vai ser muito complicado, as rendas serão menores esse ano. Enfim, é toda essa adaptação que vai ter que ter. Agora, a pergunta que eu quero fazer nesse momento é: o Botafogo está focado? O Botafogo está pensando nas contratações? Eu estou tentando manter contato aqui com o Festucci, ele não pôde nos atender, mas ele sempre responde de maneira muito gentil, porque assim, nós aqui da Sport, nós estamos pensando no futuro. Amanhã ou depois, esse programa que você está assistindo agora, já vai estar no aplicativo da rádio. Quando o campeonato voltar, nós já teremos a rádio da Esportes pronta, no Radiosnet, no TuneIn, mais 12 plataformas, no aplicativo. Nós estamos com a pandemia, mas nós estamos mudando o site da Esportes, a rádio da Esportes, o programa de televisão está sendo mudado, à tarde nós vamos ter um programa de rádio, haverá o programa da tarde nosso também com a mesma equipe. Nós estamos parados na pandemia, mas nós estamos investindo, estamos buscando conhecimento para quando a pandemia voltar a gente estiver bem. Será que o Botafogo está fazendo isso? Eu acredito que sim, eu acredito e quero crer que sim. A gente tinha as informações, é que assim, hoje as coisas estão muito mais abafadas, vamos dizer assim, nós não estamos indo aos estádios, obviamente, não é para aglomerar, não é para ter pessoas circulando pelas ruas,
Então, o nosso trabalho qual é? A gente está aqui, igual o Rocha fazendo, tentando contato, ligando, tentando pegar informações via telefone, o que é mais difícil. Então, assim, a gente não está podendo ir até o estádio, mas as informações que chegam, principalmente às vezes para o Luiz César Morales, enfim, ele chega aqui falando para a gente que o Botafogo estava atrás, assim, do Camilo, pode ser que o Daniel Borges venha. Então, assim, eu acho que o Botafogo está buscando jogadores no mercado, não pode anunciar contratação agora, não vai anunciar contratação agora, porque os clubes estão vendo de não renovar contratos, muito menos trazer novos contratos, né? Se você não pode renovar com alguém que já está no seu time, que já está lá para renovar, e você não vai poder, porque pode renovar, obviamente, mas a orientação é não renove do presidente da Federação Paulista de Futebol, que não renove esses contratos para que você não tenha que arcar com mais custos, já que não está entrando dinheiro. Então, acredito que os clubes não vão anunciar contratações. Isso não vai acontecer. Mas, Rocha, o Botafogo deve sim estar procurando novos jogadores para agregar esse elenco para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma competição, na minha opinião, até mais difícil por ser tão longo e enfrentar longas viagens do que o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tem sim grandes equipes, mas a Série B é um campeonato muitíssimo complicado. Com esse time, o Botafogo, não sei que parte da tabela, acredito que brigaria para a parte de baixo da tabela. E deve contratar sim mais jogadores e acho que sim, está procurando jogadores para contratar, viu, Rocha? O mercado, ele acontece no bastidores, a gente tem essa informação, as pessoas estão falando, tem jogador, a gente liga, a gente conversa, mas ninguém vai anunciar a contratação agora, isso com certeza não vai acontecer. Bom, o Robertinho está aqui comigo, está dizendo futebol só em agosto e olha lá. O Milton Paula, bom dia a todos, bom dia Milton. O Eduardo Benetton, tinha aqui alguém falando do Tanque. O Tanque xingou a torcida do Botafogo em Barueri? Eu não vi. Parece que teve esse... Parece que teve, né? Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Bom, olha só. Amanhã nós estamos tentando uma entrevista. A gente está negociando ela hoje à tarde, que vai ser fundamental para a volta do Campeonato Paulista. Fundamental. Então, estamos negociando, tal, é uma pessoa importante, que está muito ocupada nesse momento, mas a gente vai tentar. Bom, deixa eu falar para você, olha, nós vamos trazer a entrevista do Emerson Leão, agora em nome de Gastrogel, contra azia e má digestão, Gastrogel, azia, má digestão, queimação no estômago, Gastrogel. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, essa informação de que a gente já vai trazer a entrevista do Leão, já vamos falar do comercial também, né? Do time do comercial. Sobre Série D, a gente já matou o assunto, a W Sports já tinha trazido que não haveria nenhuma substituição de vaga da equipe do time do São Caetano. São Caetano, essa semana, deu uma entrevista falando da grande dificuldade. Talvez o São Caetano não dispute a Copa Paulista, se houver. E já começou, torcedor, se fazer um estudo de quais times irão sobreviver com a pandemia. O estudo mostra que pelo menos 50 times que disputam divisões inferiores, evidentemente, de campeonatos estaduais, times que disputam Série C e times que disputam Série D podem fechar as portas durante a pandemia. 50 times. Cara, 50 times é 2 campeonatos brasileiros da Série A, da Série B e um pedaço da Série C. É muita coisa. A gente ainda está totalmente focado na pandemia, não é? Com os corpos sendo colocados empilhados em frigoríficos, em câmeras frigoríficas. Mas há um grande temor, não é? Claro que a situação do Botafogo, ela é tranquila por conta do investidor,
O Comercial está muito com os pés no chão, mas já se dá conta de que nós teremos times de futebol no Brasil todo fechando as portas por conta da pandemia. Isso é muito preocupante, né? 50 times é muita coisa, são muitos times, e aí vem as federações, vem a CBF, para que os campeonatos e os times possam ser mantidos com a ajuda deles. Eles têm muito dinheiro, a gente sabe disso, os balanços mostram isso, tanto as federações, a maioria delas, né? E a CBF tem muito dinheiro para poder ajudar esses clubes. Agora, no México, por exemplo, já foi tomada uma medida para que isso não aconteça. Durante os próximos 2 anos, nenhum time vai cair de divisão. Isso não vai acontecer e para que os clubes possam se manter. Imagina um clube hoje já está com uma dificuldade, cair de divisão, aí sim pode ser que o clube acabe, né? O clube pode não conseguir voltar mais, subir de divisão, não conseguir mais arrecadar o que ele arrecadava antes da pandemia. A gente vê aqui no Brasil o Atlético Mineiro, um time grande, não sabe... 3 meses de salário. 3 meses. Está devendo 3 meses. E não sabe se paga a FIFA por uma dívida, que pode perder 3 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Pode perder pontos no Campeonato Brasileiro, ou se paga os atletas um ou outro, né? Não tem dinheiro para pagar os dois. O Vasco, tem jogador no Vasco que falou que até esse ano, até agora em abril, não recebeu nenhum real no bolso. Ou seja, tem times grandes sim, passando também muita dificuldade. Aí, na minha opinião, tem que entrar as federações e a Confederação Brasileira de Futebol para poder ajudar. Uma coisa muito interessante que o Romário falou, Rocha, acho que comentou aqui no programa, inclusive, que o Romário ele disse que as federações têm que dar o dinheiro e fiscalizar para onde está indo esse dinheiro, né? Tem que fiscalizar para onde esse dinheiro vai, porque tem muita gente que não está nem aí para o clube e está lá preocupado de entrar dinheiro e pegar esse dinheiro e fazer qualquer coisa com ele, menos investir no clube, menos ajudar os jogadores e seus funcionários. Então, assim, é importante essa ajuda que a gente comenta aqui das confederações, da Confederação Brasileira e das federações, mas é importante fiscalizar aonde vai esse dinheiro, por exemplo, 120 mil reais que as federações receberam. A CBF deu, mas para onde será que foi esse dinheiro? A CBF viu, entrou em contato, chegou a fiscalizar isso? Isso também é muito importante, né? Bom, vamos dar uma olhada nas notícias do dia, o que foi notícia, já uma entrevista com Emerson Leão, já mais notícias do Botafogo e do Comercial também para você. Vamos dar uma passada nos principais sites esportivos. Esse aí é o Futebol Interior. Principal narrador esportivo de São Paulo é dispensado pela Bandeirantes. Eu li essa notícia ontem, né? Fiquei extremamente entristecido com a saída do Silvério da Bandeirantes. Silvério se aposenta, todo mundo conhece a minha narração, é uma narração que puxa muito para o José Silvério. O Silvério é o meu narrador, é um ídolo de criança, eu ouço o Silvério desde 8 anos de idade, né? Então, já faz um tempo. Então, é uma pena que a Bandeirantes tenha dispensado, ele tem realmente um baita de um salário. Ele já vinha se desligando aos poucos da Bandeirantes, mas o José Silvério deixa de narrar futebol, que assim, na minha modestíssima opinião, é o melhor narrador esportivo do Brasil. Então é uma pena que o José Silvério esteja deixando o futebol. O Silvério é um amigo pessoal, já disse para ele que a minha narração é muito parecida com a dele, parecida, né? Porque o cara é espetacular. A minha lembra um pouco ele, todo narrador, quando começa a sua vida, puxa para alguém, não é? Então tem gente que puxou para Osmar Santos, outro para o Garotinho do Rio de Janeiro. Eu puxei muito para o Silvério, porque é um cara que eu ouço. Eu sou paulistano, sou de São Paulo desde os 8 anos, quando ele ainda estava na Jovem Pan, né? E o Silvério trabalhou em Ribeirão Preto. O José Silvério trabalhou na Brasiliense, pouca gente sabe disso, mas o José Silvério trabalhou no rádio de Ribeirão Preto, na Brasiliense aqui. Mas está muito bem de vida, está muito bem financeiro, mora em Lavras, Minas Gerais, é um baita de um cara. Sucesso e sorte e bom descanso para o pai do gol, José Silvério. Vamos lá para mais uma notícia, agora do Gazeta Esportiva. Corinthians vai pagar 60 mil a zagueiro que atuou por 45 em quase 5 anos. Rodrigo Santos.
45 minutos por quase 5 anos. Quem é ele? Rodrigo São. Nem sei quem é. Pois é, o Rodrigo São. Sam, ele tem vínculo com o Corinthians por 4 anos e 6 meses. E a partir de abril de 2018 a dezembro de 2019. Então o Corinthians vai pagar 60 mil para o zagueiro que atuou só 45 minutos em 5 anos. Isso vai acabar no futebol. Tem cabimento? Pagar 60 pau para um cara que jogou 45 minutos durante 5 anos no clube? 45 minutos? Para aí, né? Vamos lá para mais uma notícia. Essa é do Globo Esporte. Andrés pede que Pato não guarde mágoas do Corinthians. E atacante diz, fala coisa que não é verdade. Aí o André, que está muito mal politicamente no Corinthians, André Sanches está muito mal, tem eleição no Corinthians, a dívida com o André Sanches triplicou no Corinthians desde que ele voltou, então ele está muito mal politicamente, enfraquecido politicamente, o André Sanches, presidente do Corinthians. Vamos lá para mais uma notícia, agora do jornal O Lance. Sem dinheiro para pagar dívida na FIFA, Atlético Mineiro pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. Quando o Campeonato Brasileiro começar, aí é a figura do Sete Câmara, que é o presidente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também já está, inclusive, finalizando aí as propostas e o material do seu estádio, né? É uma coisa meio... A gente não sabe aí como é que isso pode. Um clube não tem dinheiro nenhum para nem pagar a FIFA e nem pagar os seus jogadores, mas vai construir um estádio aí, acho que 100 milhões de reais, algo assim. 100 milhões de reais? Não, é 345 milhões, né? 345 milhões? Eu acho que é. Ou 400 milhões. Seria o estádio mais barato construído no Brasil nas últimas décadas. Exato, mas é meio, na minha opinião, não encaixa, não pode falar em construir estádio devendo para jogador. Exato, perfeito, é isso. O Palmeiras custou 500 e poucos milhões, o Grêmio também custou 500 e poucos milhões. As cativas vão render 100 milhões para o novo estádio do Atlético Mineiro. Não pode pensar nisso agora, né? Vamos lá para mais uma notícia. A notícia é da UOL. Essa Associação de Futebol Argentina vai encerrar a temporada do futebol argentino, diz jornal. Posso falar, com todo o respeito que eu tenho pelo UOL, que é um site que eu leio todos os dias, dos 5, 6 sites que eu leio de notícias políticas todos os dias, o primeiro que eu abro é o UOL, não é? É o site que eu mais vejo, é o UOL. Argentino vai parar futebol? Sabe quando? Não para nunca. Essa informação é do Clarim, viu? O jornal do Clarim disse que talvez vai encerrar a temporada. Cara, assim, não acho, mas não acho. Futebol argentino, não parou da Bielorrússia, que os caras não têm nem tanta paixão por futebol, como é que é o nome lá? Tobaquistão, lá, sei lá, não parou lá, vai parar nada. Não para nunca na Argentina, cara. Para nunca. Joãozinho, vamos lá para mais uma. Você gostou do Tobaquistão, né? O site UOL ainda traz: Corinthians, clube não paga a conta e sede do Parque São Jorge sofre com corte de energia elétrica. A diretoria alegou erro de logística e afirma que normalidade deve se restabelecer na segunda-feira 27. Gente, então, nós começamos a pandemia faz o quê? 30 dias? Um pouco mais. O futebol vai mudar ou não vai mudar? A história do futebol, da parte de dinheiro do futebol vai mudar. Olha aí, cara. Nós estamos no 30º dia de pandemia. 30 e poucos dias de pandemia. Algo mais. Olha aí. A gente deu 2 notícias aqui ligadas a não tem dinheiro. Né? Dos Sete Câmara que não tem dinheiro para pagar o Atlético, os jogadores do Atlético. Eu falei aqui que a dívida do Corinthians triplicou com a chegada do André Sanches, agora o Parque São Jorge com energia cortada. Nós só estamos com pouco mais de 30 dias de pandemia. Então as coisas vão mudar no futebol, como vão mudar de maneira geral no Brasil. Bom, deixa eu falar aqui para você de Agrimac. Depois do intervalo, Emerson Leão falando de Ribeirão Preto, o treinador. Mais notícias do Botafogo e mais notícias do comercial para você também, não saia daí.
todo dia no Facebook, todo dia no YouTube, no site W Esportes, às 7 da noite no canal 9. E a partir dessa semana você vai poder ouvir esse programa dentro do seu carro através do Bluetooth, porque o programa passa a ser transmitido pelo nosso aplicativo. Aguarde, pois é, durante a pandemia nós estamos nos mexendo, crescendo, evoluindo. Será que o Botafogo está fazendo isso? No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, nos meus amigos. O Celso Camargo, bom dia, Rocha. Ótima semana para vocês da mesa e sempre fogão. Grande abraço. Lembrando que o programa tem 2 comentaristas, né? Mas por conta da pandemia, nós estamos fazendo revezamento para que haja o distanciamento correto de 2 metros ou mais. Então, normalmente, é o Morales e o João. Por conta da pandemia, a gente está revezando os 2 para que eles não fiquem perto um do outro, não é? A bancada não tem esse espaço de 2 metros de distância entre eles, na bancada deles, são 2 bancadas, então eles estão, na verdade, revezando aqui, tá bom? O José Balieiro, grande abraço, Zé, bom dia para todos. O Ebert José Furlaneto, lá do Dicas de Mulher, grande abraço, Ebert. O nosso querido Robertinho, muitos clubes fecharão sim, aqueles que já vinham carregando, não aguentarão, não é? E não será só no Brasil, não. Na China mesmo não deve ter mais campeonato este ano. Vários times já acenaram para parar as atividades. O Robertinho faz com frequência viagens para a China, porque ele tem negócios que ele faz na China, então ele está dizendo com razão. Ó o Ado aqui, Ado, grande abraço. Rocha, futebol só se for sem público. Não vão liberar aglomerações esse ano. Está muito para isso mesmo. E amanhã, Adô, se a gente conseguir botar a entrevista que nós estamos querendo, vai ficar coisa linda, viu? O Marquinho Figueira. O Tanque em Barueri mandou a torcida para aquele lugar. Não tem capacidade emocional nem para sequer vestir a camisa do Botafogo. É verdade isso. Vamos lá com a entrevista do Emerson Leão, daqui a pouco vamos falar do Pacaembu também, tem mais notícias do Botafogo e do Comercial. Quando eu cheguei aqui, eu era um menino que eu já tinha jogado contra o Palmeiras. Eu no Comercial, eu joguei um dia, acho que foi à tarde, no Parque Antártica, contra o Palmeiras, no gol do Comercial, porque o titular estava suspenso. Parece que o goleiro reserva tinha alguma coisa
Eu estava fazendo tiro de guerra, dei plantão a noite toda, andei de carro até aqui e joguei à tarde. E ganhamos no Palmeiras. Quando eu cheguei, eu já conhecia o Eurico, que era o lateral direito, que era de Ribeirão Preto, e nós éramos amigos de infância. Jogava no mesmo timinho de esquina de infância. Então ele me deu um auxílio, assim, eu estou dizendo, em termos de diálogo, tá? E eu percebi que ia ter oportunidade cedo no Palmeiras. Foi o que aconteceu. Eu vim emprestado por 3 meses, como todos do interior vinham, com o passe estipulado. Se aprovasse, ficaria. Se não, voltava ao time de origem. Eu não podia voltar, eu tinha que mostrar. O goleiro machucou o titular, que era o Chicão. Eu entrei e não saí mais. E nem ele queria que eu saísse. Ele, tá bom aí, fica aí. Eram assim. Só que quase na hora de eu terminar os 3 meses, eu fraturei minha perna num jogo contra o São Paulo. Mas mesmo assim o Palmeiras me comprou com a perna fraturada. O Palmeiras fez a minha vida, moldou a minha vida como homem, como atleta, como ser humano. E tudo na vida, né? Foi assim que eu comecei no Palmeiras. E logo no primeiro ano deu muito certo. Eu fui logo convocado para a seleção brasileira. Você acha que eu ia esperar jogar de titular do Palmeiras, jogar na seleção brasileira, ser campeão do mundo, tudo isso em menos de um ano? É muita coisa para um moleque. Eu tinha que dar certo. Meus 2 irmãos médicos. Eu deixei de ser o terceiro médico da família para jogar futebol. Olha a minha responsabilidade. Às vezes eu pedia alguns conselhos pro próprio Dudu, né, que era o mais veterano da equipe e mais comedido, né? Não pensava só em dinheiro, mas pensava em estrutura. O Dudu me deu um conselho que eu não esqueço jamais. Quando eu fiz 3 meses de contrato, acho que foi isso, e fui reformar contrato, eu perguntei, Dudu, e aí? E agora? Eu já sou titular, quanto eu peço? Ele falou, por qualquer dinheiro jogar no Palmeiras é importante. Não me disse número, não me disse nada. Quer dizer, ele me induziu a dizer que é o seguinte, aqui é um bom lugar, não saia daqui, que você precisa daqui e nós precisamos de você. E assim fiquei esse monte de tempo aí. O Palmeiras tinha uma coisa muito interessante, que pouca gente percebia. O Palmeiras não comprava por quantidade, comprava por qualidade. O Palmeiras acabava de ser campeão e se reunia. Muitas vezes eu fui até chamado para essas reuniões. O que falta para nós? Nós acabamos de ser campeão. O ano que vem, o que falta? Nós vamos ter que ganhar mais. Nós precisamos de um ponta-direita veloz. Aí o Palmeiras ia lá, onde tem? Tem em tal lugar. Pegava. Precisamos de um cabeceador. Ia lá. Precisamos de um zagueiro. O Luiz Pereira treinava de espera de lateral direito, era como eu. Depois se tornou o monstro que foi, maravilhoso. Entendeu? Então, essas coisas o Palmeiras tinha uma visão, eu não diria assim, mais futurista e mais avançada. Ele não estava satisfeito com aquele que tinha, mas também ele não comprava 5, 6. Alguns jogadores vinham do interior para fazer teste 3 meses. E outros ele comprava, já titulares de outras equipes, mas que a característica faltava no Palmeiras. Então jogava por música, né? O Palmeiras era muito bom porque ele sabia que ele ia ganhar, só não sabia de quanto do adversário. Enfrentavam uns times maravilhosos, São Paulo, Corinthians, Santos. Nós estamos falando de Pelé, nós estamos falando de Dorval, Coutinho, Pepe, nós estamos falando de Rivelino, nós estamos falando de Pedro Rocha, Gerson. Era fera, Careca, time bom mesmo. Bom, tá legal. E o Leão sempre foi um cara muito generoso com o futebol de Ribeirão. Me lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu vi o Neymar jogar foi no amistoso que o Leão proporcionou ao comercial para arrecadar, através da renda desse amistoso comercial e Santos, um dinheiro para o comercial. O comercial pagou as despesas do Santos e o Leão trouxe o Santos de Neymar, de Paulo Henrique Ganso,
mas o Neymar ainda muito jovenzinho. Aliás, o Neymar fez um golaço nesse amistoso, nesse jogo treino, um golaço ele fez. E ali o Neymar começava, pouca gente se lembra disso, mas um dos jogos que o Neymar enche os olhos do Leão é exatamente num jogo amistoso contra o Comercial em Ribeirão Preto. Então o Leão sempre foi muito generoso e sempre reconheceu muito o fato dele ter saído do Comercial para ir para o seu Palmeiras, João Vitor. O meu Palmeiras, quando eu estive lá em São Paulo, fui em muitos jogos do Palmeiras. Mas isso é muito legal mesmo que você falou. O Leão sempre lembra, né, do clube, da sua passagem aqui por Ribeirão Preto, sempre comenta da sua passagem pelo Comercial, e é um cara que veio também na festa que o Comercial fez na época do Centenário, enfim. O cara é muito saudosista e eu acho muito legal da parte deles, que a gente vê muitos atletas hoje que poucos se lembram e pouco falam das suas origens, né? O Leão nunca deixa isso passar para trás, né? Pois é, muito bem. Olha, deixa eu falar aqui de Agrimac agora, Joãozinho, e o Pacaembu, um senhor de idade fazendo aniversário. E em 30 segundos vamos matar saudade do Paulo Machado de Carvalho. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Só fazer uma correção, não era o Neymar, era o Robinho que estava começando a carreira, ele com o Diego, não é? E não tinha Paulo Henrique Ganso também. Então, só uma correção, era o Robinho e não o Neymar. O Pacaembu está fazendo aniversário, o senhor Paulo Machado de Carvalho. Vamos ver. Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Localizado na bacia do vale que lhe dá o nome, a sua área total compreende 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da Avenida Pacaembu. Neste amplo recinto, todos os esportes poderão ser praticados. As pistas de corridas, os campos de atletismo e os prados de vários jogos assentam sobre o fundo da bacia. Eles são circundados pelos declives naturais, onde foram construídas as grandes arquibancadas. A assistência disporá sempre de uma arquibancada de sombra e outra de sol, conforme o período da manhã ou da tarde em que se realize o espetáculo esportivo. Oeste e norte formam um só todo, tendo em plano a configuração de uma ferradura e capacidade total para 70 mil espectadores. Vê-se no fundo um proscênio em arquivolta, formando a concha central de um largo patamar. Aqui poderão realizar-se grandes concertos sinfônicos ou corais, festividades cívicas e representações ao ar livre. 6 torres de 30 metros de altura, equipadas com 96 poderosos reflectores, iluminarão o campo para os jogos noturnos. A área central de desportos, num total de 14.476 metros quadrados, reúne campos, gramados e pistas construídas rigorosamente de acordo com as medidas olímpicas. Esta área central está totalmente protegida por uma alta cerca de malha metálica. Comunicações subterrâneas inteiramente independentes das entradas comuns facilitam aos esportistas o acesso ao campo. O pavilhão de recepção sobre a rua Itaí atravessa a rua em passadiço. Salão de recepção destinado à distribuição de prêmios e outras solenidades desportivas. Salão de esgrima. A piscina, construída a descoberto, mede 50 metros por 25. Câmara de tratamento de água, equipada com aparelhos moderníssimos, farta iluminação exterior e reflectores especiais situados abaixo do nível da água.
A grandiosidade desta construção vem demonstrar cabalmente o extraordinário desenvolvimento dos esportes no Brasil. Os poderes públicos de São Paulo não poderiam ser mais felizes na maneira de amparar e estimular a prática salutar dos esportes do que esta, de dotar a população paulistana com um estádio à altura das suas aspirações. Uma fiel cópia da genial escultura Davi de Miguel Ângelo. A realização de qualquer prova esportiva noturna, ao mesmo tempo que empresta um aspecto simplesmente deslumbrante a esta admirável realização de engenharia. E assim que a história do Pacaembu, 80 anos, a minha história de vida, né, de menino, de garoto, de adolescente, se confunde muito com a história do Pacaembu. Eu vou ao Pacaembu desde 10 anos de idade, não é? Eu sou da Zona Norte e o Pacaembu fica muito pertinho da Zona Norte, região central. Era um ônibus que passava na porta da minha casa, que me deixava na porta do Pacaembu. Então a molecada, todos meus amigos, vamos para o Pacaembu, hoje tem jogo do Corinthians, eu sou São Paulino, mas a gente ia para ver o Corinthians, para tirar sarro, tem jogo do Palmeiras. Então assim, eu estava dizendo aqui para os meninos que eu devo ter ido ao Pacaembu como torcedor, talvez umas 150 vezes, porque a gente ia domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Então, e o Pacaembu também foi o primeiro jogo que eu narrei oficialmente por uma rádio, que foi na CNN, isso já em 2000, né? Foi Palmeiras e São Paulo, quando eu estreio como narrador na CNN, como dono de equipe de esportes, foi no Pacaembu, Palmeiras e São Paulo. Que olha, eu sou São Paulino, São Paulo tem o Morumbi, o João, os dois aqui são palmeirenses, tem a Arena, mas não existe lugar no mundo melhor para assistir um jogo de futebol do que o estádio do Pacaembu. O Pacaembu é sensacional. Eu morei durante 10 anos em São Paulo e sempre morei perto do Pacaembu. E todo jogo que tinha lá eu ia a pé também. É um estádio monumental, um estádio maravilhoso para assistir jogo e que vai ter o tobogã demolido, né? O Pacaembu passou por uma concessão, uma empresa pegou o estádio e acredito que no final do ano que vem, ou início do ano que vem, já deve iniciar a demolição do tobogã. Agora com a pandemia, não sei como é que vai ficar, mas o tobogã tinha a concha acústica ali que a gente tinha, foi construído o tobogã em cima, agora não vai ter mais também o tobogã. Pois é, matamos saudade hoje do velho e bom Pacaembu, 80 anos, um senhor enxuto, né, que agora foi terceirizado para iniciativa privada, agora as coisas vão andar lá no Pacaembu. Romântico Pacaembu. Amanhã a gente está de volta aqui com você no Facebook. Até amanhã, 7 da noite no canal 9 da NET. Valeu!